A gente vai começar hoje uma nova série de mensagens. Talvez alguns nunca tenham lido esse livro, né? E eu queria desde já deixar esse incentivo com essa exposição também para a gente perceber a riqueza que há em toda a Bíblia. Existem livros certamente mais desafiadores de serem lidos, é um fato, mas toda a palavra de Deus é inspirada e toda ela é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, e toda ela é útil para falar aos nossos corações, amém? Então esse livro vai nos fazer perceber isso também. Se você lê a Bíblia aí, você deve ter percebido que esse é o último livro do Antigo Testamento, então ele tem um significado por si só, que é o livro que faz a transição entre a antiga e a nova aliança. E esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, nós estamos compartilhando hoje essa mensagem, ou melhor, essa série, porque, se Deus permitir, ao terminá-la, nós vamos iniciar a nossa série como fazemos todos do Advento, que é a série onde a gente se prepara, né, para a celebração do Natal. Então, a gente se coloca na posição de lembrar todo esse processo que foi essa espera pela primeira vinda de Cristo. E esse livro de Malaquias certamente vai abrir esse caminho, porque foi logo após esse livro que se passaram os 400 anos de silêncio, onde não houve profecia, até que finalmente se levantou João Batista, a voz que clama no deserto. Mas no meio, antes desse período de silêncio se iniciar, o último a falar de maneira inspirada por Deus na antiga aliança foi o profeta Malaquias, cujo livro a gente vai estar expondo a partir de hoje. Então vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 1 do capítulo 1 de Malaquias. A palavra de Deus diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, o Deus que é vivo e o Deus que está aqui no nosso meio, o Deus que nós cremos que fala de uma maneira clara, Senhor, a nós e a nossa alma. Um Deus que não está longe apenas, mas está perto, Pai, do seu povo, perto dos seus filhos, perto da sua igreja. E mais uma vez nós, em oração, nos colocamos aqui, Senhor, clamando, pedindo que a tua palavra, Senhor, possa encontrar as necessidades da nossa alma, que ela possa ministrar aos nossos corações subnutridos espiritualmente, ou talvez para corações mortos, Senhor, que talvez nunca tiveram encontro com o Senhor e que hoje, pela tua graça, poderão ser vivificados. Que assim seja, Pai, que o Senhor possa trazer salvação sobre vidas aqui que precisam de uma nova vida e também possa trazer fôlego, ânimo, força, nutrição espiritual para cada um dos nossos corações, que todos os dias é tentado, Pai, a viver longe de Ti, a não ouvir a Tua voz, a não reconhecer a fonte de águas vivas, Pai, que há no Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, ministrar a Tua palavra e mais uma vez nos oferecer o banquete da graça para cada um de nós, para a Tua igreja. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, né, já dei alguns motivos para nós expormos esse livro. E um último motivo que eu queria trazer aqui é porque existe algo claro e óbvio que você sabe, né?
porque toda a palavra de Deus ela pode ser aplicada em nossas vidas, e esse livro não é diferente. Afinal, a situação aqui do povo de Malaquias, o povo a quem Malaquias profetizou, também não é muito diferente da nossa. Como assim? Ele vivia em uma época completamente diferente. Que época era essa, por sinal, né? Para aqueles que não estão habituados com esse contexto do livro aqui. Israel já tinha passado por muita coisa. A gente está falando aqui do final da antiga aliança. Então Israel já tinha sido liberto do Egito, né? Já tinha passado a época ali dos patriarcas, a época de Moisés. Moisés já tinha sido usado por Deus como libertador. Eles já tinham passado pelo deserto, eles já tinham chegado em Canaã, já tinham derrotado os seus inimigos na terra, tinham adentrado aquela terra que mana leite e mel e agora estavam já na posse daquela terra há alguns séculos. Eles já tinham visto as obras e os milagres e os feitos dos profetas como Elias e Eliseu. Eles já tinham passado pela época dos juízes, dos reis, especialmente, onde houve muita prosperidade em Israel, especialmente nos reinados de Davi, de Salomão. Já tinham passado pelo cativeiro babilônico, né, que foi um juízo de Deus para a maldade do povo. Então, eles já tinham ido para a Babilônia, já tinham voltado da Babilônia, eles já tinham reconstruído os muros de Israel que foram destruídos pelas invasões, eles já tinham reconstruído o templo cuja nova ordem desse templo não revelava um problema, né, porque ele não tinha mais aquela beleza e aquela glória dos templos de Salomão, mas era um templo ainda assim, né, eles podiam ainda se alegrar por causa disso. Então toda a vida havia voltado ao normal pós-cativeiro, só que havia um problema que existia ainda. O maior problema e o maior desafio para eles era que eles ainda ansiavam por algo que ainda não havia acontecido. E o que é que não havia acontecido ainda? A vinda do Messias. E nessa espera que parecia se alongar de uma maneira quase sem fim e que quase tirava suas esperanças, e depois de tantos percalços na caminhada, eles já estavam abrindo mão de certas práticas, eles já estavam negligenciando alguns hábitos, eles já estavam sendo mais apáticos espiritualmente. E alguns talvez já diziam: eu acho que esse Messias não vai chegar, ou se ele chegar, ele não vai vir do jeito que a gente precisa. E essa apatia espiritual, por natureza, começou a fazer nascer alguns pecados e algumas lutas se intensificaram na vida do povo de Israel. E o que é que isso tem a ver com a igreja, irmãos? Eu penso que existem algumas semelhanças claras, porque hoje nós também somos igreja há um bom tempo, mais de 2000 anos de igreja. Já passamos por muitas fases. Passamos pela fase do nascimento, da expansão ali do reino em Judéia, Samaria, confins da terra. Vimos as perseguições sendo o meio de crescimento da igreja ao invés de encolhimento. Vimos a igreja crescer tanto ao ponto de tomar o poder humano, né? Onde a igreja passou a se confundir com o próprio poder estatal. Vimos a corrupção adentrar a igreja por conta dessa influência. Vimos o movimento, o qual nós reputamos como divino, o movimento da reforma, por ter trazido uma igreja que se corrompia de volta para o seu eixo, de volta para o seu propósito, não inovando, mas trazendo a igreja de volta para a doutrina apostólica, para a doutrina dos apóstolos de Cristo. Vimos esse movimento se expandir, igrejas crescerem, igrejas e o povo de Deus realmente avançar na obra. Vimos isso chegar, por exemplo, em nosso país, um país que era avesso à doutrina do evangelho, às doutrinas da graça, e que hoje, ou nos últimos décadas e séculos, viu um aumento disso, ao passo que também vimos uma parte da igreja se corromper enquanto se diz igreja. Então nós podemos nos assemelhar a Israel de muitas formas, porque nós passamos por muitas coisas também. E por justamente termos passado por tantos problemas e ao mesmo tempo alegrias, muitas vezes isso pode nos gerar um tipo de desânimo,
porque Jesus ainda não voltou, porque Jesus ainda não veio. E para alguns, talvez, um sentimento de apatia espiritual ser uma das tentações no meio da caminhada. Aqueles que de repente se converteram há décadas, né? E de Senhor, por que o Senhor ainda me deixa aqui? Por que o Senhor ainda não voltou? Portanto, irmãos, essas palavras de Malaquias a Israel, creio que servem como palavras para nós também, povo de Deus, na nova aliança, no tempo em que muitos vivem em apatia espiritual e que, por consequência, lutam com muitos pecados que decorrem dessa apatia. Porque os tempos mudaram, mas o coração do homem é o mesmo. Os problemas que a igreja contemporânea são muito semelhantes aos problemas da época de Malaquias. E esse nome, por si só, já revela algo, porque Malaquias significa literalmente mensageiro, mensageiro de Deus. Ou seja, assim como ele foi um mensageiro para falar com o povo de Israel, ele é um mensageiro para falar conosco hoje. Eu espero que você possa abrir o seu coração para o que o Senhor tem a falar. Porque as palavras não são simples, até porque o texto começa dizendo, e de uma maneira muito clara mostra para que veio. Ele diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Sentença é um termo muito comum, principalmente no meio jurídico, né, para se referir a um julgamento de um impasse, de um problema. Normalmente se usa para se referir aos julgamentos de primeira instância, né, porque na segunda instância já tem outros nomes, são os acórdãos, né, que são julgamentos colegiados. Mas o fato é que sentença passa a ideia de um julgamento e o julgamento ele passa a ideia de um peso. Existe um fardo num julgamento. Ainda que a sentença lhe seja favorável, é inegável que essa sentença ela carrega um peso que alivia, mas um peso que vem pelo próprio fato de estar sendo julgado. E é nesse sentido que esse livro ele não tem como ser um livro leve, né? Ele é um livro que traz um fardo, mas quando nós entendemos que é uma sentença que vem para o bem do povo de Deus, nós entendemos que é um fardo que serve para nos abençoar. E isso é muito importante nós entendermos, irmãos, porque só nesse primeiro versículo, esse texto e essa profecia nos ensina muito. Por quê? Porque nós vivemos dias em que parece que as pessoas, especialmente a igreja, desaprendeu a ouvir palavras de julgamento da parte de Deus. E se você parar para pensar, a Bíblia é muito mais composta de palavras duras de Deus para o seu povo do que palavras de afago. Inclusive, se você lê as palavras de afago, normalmente, em muitos casos, elas estão num contexto de julgamento e são descontextualizadas. Então, o que eu quero dizer, em primeiro lugar, meus irmãos, é que se você quer viver uma espiritualidade madura, você precisa aprender a ouvir os julgamentos de Deus, a discernir o que Deus quer lhe ensinar através disso, se arrepender onde precisa de arrependimento e assim receber a verdadeira bênção de Deus, que é quando ele nos coloca de volta no lugar. Se você olha para a história de Israel, a história de Israel é isso, o tempo todo. É o tempo todo Deus dizendo, olha, volta, olha, vem de novo, olha, vocês estão indo para o lugar errado. Então a primeira lição, irmãos, que esse livro nos traz é fazer a gente perceber que a gente precisa ir contra esse espírito pós-moderno pragmático, onde parece que Deus ele se revela exclusivamente por meio de palavras suaves, palavras que fazem cócegas no ego humano, porque se você ler a Bíblia com sinceridade, é exato o oposto à maioria das mensagens que Deus traz para o seu povo. E é por isso que os púlpitos contemporâneos estão deixando de tratar de pecado. Essa palavra parece que é uma palavra que gera incômodo nas pessoas, mas é uma das palavras que mais o Senhor usa, ao passo que ele fala sobre o seu amor, ele fala sobre o pecado como um arrependimento às nossas vidas. Os pregadores modernos pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Eu sei que você pode ir num médico e muitas vezes a gente quer ouvir boas notícias de um médico numa consulta, num exame. Mas para imaginar se aquele médico sabe dos seus problemas, de uma doença terminal, e ele oculta aquele laudo apenas para que você se sinta bem. Isso é honesto, irmãos? Isso é mal, isso é maligno, isso é demoníaco.
né? Então aqui a gente aprende que o Senhor usa de palavras duras para abençoar o seu povo, inclusive por meio de sentenças que trazem julgamento para orientar as nossas vidas. Só que uma coisa que choca e chama a atenção e parece um contraste, mas não é exatamente o modo como essa sentença começa, para nos mostrar como é o julgamento de Deus. A primeira coisa que ele começa dizendo é: o Senhor diz, eu sempre os amei. Eu gosto da tradução aqui, especialmente da Revista Atualizada, porque na Revista Atualizada, nesse versículo, ele diz assim: eu vos tenho amado. E esse é o título da nossa mensagem aqui nessa manhã. Eu vos tenho amado. Por quê? Porque essa tradução, ela mostra um tipo de amor que é contínuo, um tipo de amor que é permanente, um tipo de amor que existiu ontem, permanece hoje e que continua amanhã. É um tipo de amor imutável, é um tipo de amor que não varia, é um tipo de amor estável. E isso precisa, em primeiro lugar, vir a nós, irmãos, porque ao passo que esse juiz é completamente imparcial, porque ele é justo, ele é santo, ele é completamente explícito em um amor seguro, em um amor imutável. E isso nos mostra, portanto, meus irmãos, que amor não é um oposto de palavras fortes. Na nossa sociedade, parece que quando nós somos fortes em nossas palavras, isso parece que é um oposto de amor, na era do sentimentalismo dos nossos dias. E é interessante que Deus começa trazendo claramente que aquela é uma palavra de julgamento, ao passo que logo em seguida ele diz: olha, eu preciso que vocês entendam que eu vos tenho amado. E isso é fácil da gente perceber, especialmente quando somos pais e mães. Porque um pai que nunca usou de palavras fortes com os seus filhos sabe que esse pai não ama de verdade um filho. Um pai ou a mãe sabe que uma das coisas mais desafiadoras, mas mais necessárias que uma criança precisa são de palavras que sejam fortes para formar aquele caráter. E é exatamente assim que Deus faz conosco. E essa tradução, irmãos, ela é muito importante porque ela capta essa ideia do texto original, revelando que é um amor imutável, um amor perene. Nos lembrando para você hoje aqui, lembrando para a sua alma, que o amor de Deus por você não é um amor que existe hoje e um amor que cessa amanhã. Eu preciso que você entenda isso nessa manhã, porque justamente por conta dessa influência tão sentimental na própria cultura e tempos pós-modernos, as pessoas transferem esses sentimentos para o próprio Deus, como se Deus ele estivesse numa gangorra sentimental, relacional conosco. E quando nós lemos, irmãos, que Deus nos tem amado, nós lembramos que nós servimos a um Deus, nós nos relacionamos com Deus. Você tem um Deus que é um Pai, que tem te amado, independentemente das estações, independentemente das eras, independentemente das circunstâncias. O amor de Deus pelo seu povo, por aqueles que ele tem uma aliança, por aqueles pelos quais Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, é um amor que é o mesmo, pleno, profundo, abnegado. Ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo que será amanhã. Eu preciso que vocês entendam, ao ler a palavra de Deus, que vocês servem, que eu sirvo, que nós servimos a um Deus que os ama de um modo inabalável, irmãos. Inabalável. E isso é muito importante porque a grande tentação que nós carregamos é: hoje eu estou fazendo tudo bem, estou vivendo uma vida santa, Deus me ama muito. Amanhã eu pisei na bola, Deus não me ama. Não, não é essa a visão. O amor de Deus é tão constrangedor que ele revela que nos dias bons ele nos ama de tal modo, nos dias maus ele nos ama de tal modo, na fartura ele nos ama de tal modo, na escassez ele nos ama de tal modo, nas lutas da vida, nas emoções vacilantes, em qualquer momento, irmão, o amor de Deus é o mesmo por aqueles
que ele comprou com o seu sangue. E essa é uma das verdades mais centrais que o ser humano precisa aprender. Porque o amor de Deus é estável. Ele não muda, ele não varia de acordo com o que fazemos. E a prova disso está na própria palavra de Deus. Porque aquele povo a quem Deus escreve, o povo hebreu, que depois passou a ser chamado como povo judeu, o povo de Israel, o povo israelita, havia falhado com ele por muitas vezes, irmãos. Você olha para a história de Abraão e você vê as falhas na vida daquele homem, em que pese ele sempre voltasse ao temor de Deus. E essa é a marca de um discípulo. É alguém que pode falhar, é alguém que pode cair na lama, mas que não vive nela. Amém, irmãos? Essa é a diferença. Eu posso até cair na lama, mas eu não vivo mergulhado nela. Então, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que cometeu pecados terríveis, abomináveis, que se estivesse em nosso meio hoje, se ele tivesse sentado aí ao seu lado, você ia estar olhando de lado assim, dizendo, olha o que esse homem fez. Salomão também. Homens que lideraram o povo de Israel em vários momentos, mas que o amor de Deus por aquele povo não mudou. Aquele povo teve um amor inalterável. E eu queria dizer que, portanto, vou trocar o microfone aqui. Obrigado, meu irmão. Eu queria dizer que você precisa entender agora, meu irmão. Deixa eu ajeitar aqui logo antes de seguir. Tá aqui mesmo. Eu queria que você entendesse que o amor desse Deus por você é o mesmo. O amor desse Deus que ele tinha por Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. Esse amor que você olha para aquelas cenas e você fica constrangido quando você diz, eu não acredito que eles fizeram isso. Eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito que eles podiam ser tão parciais no tratamento com Jacó e com Esaú. E você entender que Deus amava aquele povo. E você entender que o amor de Deus, se você tem uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança com você, é o mesmo. Eu vos tenho amado. Nos dias bons, nos dias maus, Deus tem te amado, meu irmão. Na saúde e na doença, Ele tem te amado. Na fartura, na escassez, Ele tem te amado. Em todo tempo, o amor de Deus permanece sobre a vida daqueles que Ele comprou com o seu sangue. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Essa consciência da estabilidade de Deus, da estabilidade do amor de Deus, é a única coisa que pode nos fazer capazes de manter a estabilidade diante das instabilidades da vida. Se nós olharmos para nós afundamos. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós afundamos. Se nós olharmos para as tempestades, nós afundamos. Mas o apóstolo Pedro nos ensinou que se nós olharmos para Cristo, fitarmos os olhos nos seus olhos, e mais do que isso, enxergarmos esse cordeiro imolado, morrendo por nós, isso nos dá uma estabilidade de vida, irmãos. É aí que a gente consegue explicar quando as pessoas nos perguntam, mas como você mantém essa calma no meio de um problema como esse? E aí você diz, é porque eu entendo que eu tenho um pai que me ama, independentemente da minha situação. Essa doutrina, irmãos, do amor de Deus, desse amor imutável, é algo escandaloso, porque nós não somos assim. Nós muitas vezes aprendemos que quando está bem a gente cuida, a gente trata, mas quando está ruim a gente descarta. É assim que o mundo trata. Graças a Deus na igreja a gente aprende diferente, amém? A gente aprende que o casamento pode estar passando por lutas, mas eu não vou descartar por causa disso, porque eu aprendi com o amor de Deus que o meu amor precisa ser o mesmo, independentemente do que está acontecendo. Esse filho aqui está dando muito trabalho, eu não queria ter tido esse menino, mas eu entendi que o amor de Deus me faz amá-lo da mesma maneira, independentemente do que eu possa estar enfrentando. A grande questão, irmãos, é se nós temos percebido esse amor.
Afinal, corações afetados pela queda carregam uma marca, que é o ceticismo quanto ao amor de Deus. Eu diria que a maior consequência da queda não é o ateísmo, porque o ateísmo, eu defendo isso, é balela, gente. Ninguém é ateu de verdade. Porque todo ateu, inclusive, ele está numa luta, numa crise existencial, porque ele carrega alguma marca da imagem de Deus nele. Então é impossível ele manter aquele ateísmo 100%. E muitas vezes essa própria luta contra a inexistência de Deus é a revelação de que ele entende que há um Deus. Mas, apesar do ateísmo puro ser um mito, é um fato que o ceticismo quanto ao amor de Deus é uma das consequências da queda. As pessoas duvidam. Esse Deus é bom mesmo? Mas como esse Deus é bom se o mundo é tão mau? Todas essas são ataques malignos para nos trazer um ataque à nossa consciência quanto ao amor e à estabilidade do amor de Deus. E Deus fala isso aqui para o povo e fala para nós hoje, já sabendo da pergunta que vinha, que é a pergunta exatamente que talvez você se faça, ou talvez você já se fez um dia. Como assim, Deus? Como é que nos amaste? Como é que o Senhor está dizendo que nos ama se a gente teve que passar por tudo isso, fomos dominados pelos egípcios, depois a gente teve que lutar contra o povo para entrar na terra, depois a gente foi escravizado pelos assírios. Olha quantas pessoas, mulheres, homens morreram. E agora a gente passou pelo cativeiro babilônico. A gente voltou para a terra, até agora se estabilizou, mas olha o templo como não é igual ao de Salomão. Como é que o Senhor está dizendo que nos ama? E aí Deus ouve essa pergunta e em seu amor ele responde. Porque se não fosse Deus, se fosse a gente teria fulminado. Vocês são criaturas e estão questionando o meu amor. E aí ele olha para nós e diz, eu vou responder esse povo porque eu os amo. E ele diz assim, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom a desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Quando o povo diz assim, prove que me ama, ele diz, eu vou mostrar para vocês, eu não precisaria. Mas é como se o povo dissesse, como é que o Senhor diz nos amar em meio a tudo isso que a gente viveu? Eles não conseguiam ver na disciplina de Deus um gesto de amor, que é talvez exatamente a sua luta hoje. Tentar enxergar na disciplina de Deus um gesto de amor. E essa insensibilidade produzia um sentimento de injustiça, de ceticismo quanto ao amor de Deus. E aí Israel pergunta como nos amaste. Exatamente como o nosso coração às vezes pergunta, como é que o Senhor está dizendo que cuida de mim? Se eu estou passando por isso, Senhor. Por essa adversidade. Pense nas adversidades que a vida nos traz. Enfermidades, dificuldades financeiras, julgamentos e sentenças inesperadas. E nós perguntamos a Deus, Senhor, se o Senhor me ama, como estou passando por isso? Como nos amaste? É exatamente o que o povo de Israel perguntou. Dores, problemas emocionais, quando os nossos planos não acontecem como a gente esperava e a gente, às vezes, inconscientemente, sem usar palavras, a gente questiona o amor de Deus. Esses pensamentos não são incomuns, irmãos. Não ache que se você luta contra isso que você está só. Na verdade, muitos ou todos aqui já enfrentaram essas lutas. A grande pergunta é como nós vamos lutar contra elas. Como nós vamos reagir a isso. E Deus, ele conhecia as dúvidas de Israel, tanto é que ele intencionalmente lança a afirmação do seu amor, sabendo que Israel ia devolver com a pergunta. E aí ele usa aquela pergunta para responder. Responder e mostrar como ele amava aquele Deus, ou como ele amava aquele povo, melhor dizendo. E eu preciso que você se lembre, meus irmãos, de palavras como a gente encontra em Hebreus no capítulo 12, versículo 6. Palavras que nós sabemos,
mas que por vezes nós ignoramos diante de outras ideias que vêm na sociedade que a gente está inserido. Mas a palavra de Deus é muito clara, pode colocar na NAA mesmo. Só usei aquele exemplo do início, mas o resto eu vou seguir na NAA. A palavra de Deus é muito clara quando diz: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Essa palavra não é escandalizante para os nossos dias? É uma coisa meio contrária à nossa realidade hoje, né? Mas a palavra de Deus é muito clara, irmãos. E mostra como isso é exatamente a expressão do amor de Deus. Ele não nos ama menos nas adversidades. Ele não nos ama menos na disciplina. Pelo contrário, ele usa muitas vezes momentos como esse para nos amar. E é por isso que ele diz ao povo: eu vos tenho amado. E ele dá provas disso, irmãos. E a primeira prova que ele dá, se você não conseguiu perceber isso aqui no texto, mas que é uma prova do amor de Deus constrangedora, é o fato de que ele nos escolheu. Irmãos, nós cremos na eleição divina. Por que cremos? Porque é lógico aos olhos humanos? Não. Eu não sei explicar a eleição divina sob a lógica humana. Mas eu creio porque a Bíblia é muito clara quanto à eleição divina. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 10. 2 textos eu vou compartilhar com vocês aqui. Na antiga aliança, o Senhor diz para o povo ali, enquanto eles estavam ali naquela transição, saindo do Egito, sendo libertos: mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Abra em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 13. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? Como assim entender que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? E a primeira pergunta é: que diremos? Deus é injusto? E ainda bem que a própria Bíblia responde. Porque ele diz assim: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. E aí vem o coração humano mais uma vez e questiona e diz: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Aí ele responde ao seu coração teimoso e diz assim: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Meus irmãos, eu não sei explicar a eleição divina, mas eu sei que ela é um fato. E eu sei que ela é uma prova do amor de Deus por nós. Porque é exatamente o fato de não haver causa humana na eleição divina que nos prova o quanto nós somos amados. Você acha que você está aqui hoje, foi batizado nas águas porque você é melhor que alguém? Você não entendeu o evangelho se você acredita nisso. E essa é a grande prova do amor de Deus. Nós éramos contrários a ele. A eleição gratuitamente de Deus nos escolheu, sabe quando? Antes da fundação do mundo, Efésios diz. Ele nos escolheu apesar de não termos mérito algum. Mais do que isso, ele nos escolheu quando nós éramos inimigos dele. O Senhor olhava para nós e dizia: esse aqui me abomina. Ele já sabia, antes da fundação do mundo, quem nós éramos. E ele nos escolheu pelo seu amor e graça.
e disse: eu vos tenho amado. Meus irmãos, isso não é uma prova de amor, não. Isso não é uma prova de amor, não. Deus nos escolheu, nos resgatou, nos tirou da lama. E enquanto ele estava tirando da lama, a gente estava blasfemando contra ele. Até que finalmente ele transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. E a gente finalmente olha e diz: ô Senhor, obrigado, Pai. Aleluia, Senhor, obrigado, Pai. Meus irmãos, para quem não consegue entender a eleição e questiona a Deus, deixa eu usar um exemplo. Imagina um rei completamente bom, justo, soberano, que governa um vasto reino. E todos os cidadãos desse reino, todos sem exceção, se rebelam contra ele, blasfemam contra ele. Um rei bom, um rei justo, não é como esses reis que nos governam aqui. Não são como esses reis que estão pedindo os nossos votos e que não pensam em nós. É um rei bom, um rei justo, um rei soberano. E aí nós, mesmo servindo a esse Deus bom, justo e soberano, nós blasfemamos contra esse Deus, nós repudiamos esse Deus, nós julgamos esse Deus, nós pecamos contra esse rei que é o nosso Deus. Nós desobedecemos às suas leis, as leis que ele mesmo criou para o reino que ele mesmo fez. Nós desprezamos a sua bondade, nós nos voltamos contra a sua autoridade. Nós cometemos crimes terríveis que, segundo as leis do reino, são dignas de penas de morte. E a justiça do rei, portanto, exige que todos esses cidadãos sejam condenados. E condenados pela sua própria culpa. Todos são dignos da culpa, todos são pecadores, merecedores de execução. Não há um dentro desse reino que não tenha falhado gravemente e que não esteja, portanto, em situação de condenação justa. No entanto, o rei, em sua misericórdia, decide, antes mesmo de executar sua justiça plena, salvar alguns desses cidadãos. Por quê? Porque eles eram bons? Não. Todos eram igualmente culpados. O rei, em sua soberana liberdade, escolhe resgatar alguns da condenação merecida. Todos eram totalmente depravados. Não por causa de algo neles, Deus, esse rei escolhe, mas por causa do seu próprio amor, graça e bondade, que foge da nossa capacidade de compreensão sob a lógica e ótica humana. E ele olha para esses e diz: eu vou oferecer perdão a vocês. Eu vou oferecer vida a vocês. E mais, eu vou dar uma herança eterna para vocês. Vocês sairão de malfeitores que serão executados para príncipes do meu reino. E aqueles que recebem essa graça, o que é que eles sentem? Orgulho? Olha como eu fui bom. É mais ou menos o que alguns crentes sentem quando acham que são dignos da salvação. Não é insano isso? O que deveria se sentir é: eu, Senhor, por que eu? Eu não tenho motivo, pelo contrário, devia ser morto. Ele diz: mas isso é graça. Isso é graça. Eu deveria estar sendo morto, rei. Mas você está conhecendo a graça agora. Essa é a graça de Jesus Cristo, meus irmãos. Vocês estão sendo poupados por quê? Porque eu fiz algo? Não. Porque eu estou fazendo você conhecer a graça. E os outros cidadãos? Eles estão sendo condenados porque o rei é mau? Não, eles estão sendo condenados porque eles são pecadores. O rei não os trata com injustiça porque a sua culpa é evidente e eles receberam o que mereciam de acordo com as leis do reino. Deus é esse rei, meus irmãos. Em sua infinita sabedoria ele elegeu, não com base em algo que fizeram, mas pela sua graça. Portanto, a eleição não é motivo de arrogância, mas de gratidão, de humilhação, de dizer: Senhor, por que eu, Pai? Por que o Senhor me escolheu? Eu não merecia essa salvação. É o dom imerecido de Deus chamado a graça de Cristo Jesus. Isso não é amor?
Isso não é prova do amor de Deus por você? Será que a gente precisa de mais alguma outra grande prova de amor para a gente entender que Deus nos ama? Será que a gente precisa necessariamente que Ele responda a essa oração que você está fazendo hoje, para você acreditar que Ele te ama? Se você disser sim, é porque você ainda não entendeu o que eu acabei de falar. Porque se você entendeu a graça de Deus, soberana, livre, inexplicável, tudo está resolvido, meu irmão. A paz encontrou a sua alma. Sua vida foi transformada pela percepção de uma graça que não se explica. Uma graça constrangedora. E ele faz isso, ele prova isso não apenas por essa eleição, mas pela proteção, porque o que a gente vê, meus irmãos, na história de Israel, é um milagre incrível, que é a mesma história que a nossa. Como assim? Meu irmão, se você parar para pensar, a plausibilidade de um povo como o povo de Israel permanecer por séculos, isso é um milagre. Um povo que saiu da terra lá, Abraão, uma família, que depois vai e conquista uma terra, enfrenta gigantes e permanece por gerações, passa por exílios, que chega por gerações e passa pelas mais diversas provações e permanece pela misericórdia de Deus. Isso é um milagre, irmãos. É a mesma coisa com a igreja. Um povo ali reunido, orando juntos, vem um milagre, o Senhor envia o Espírito Santo, sopra. Um ao outro começa a dizer, eles estão bêbados. Não, estão bêbados não. E ele diz, não, é de verdade isso. E pessoas começam a chegar. E aí logo em seguida, quando eles achavam que a igreja ia bombar, começa a perseguição. E diz, quem crê em Jesus agora vai para o Coliseu. E a igreja parece que aos olhos humanos iria minguar rapidamente, como aconteceu com todos os outros exemplos de Messias nos primeiros séculos, falsos Messias. Mas milagrosamente a igreja cresce nesse contexto. A igreja explode nesse contexto. E assim acontece durante séculos. Quando parecia que a igreja ia se acabar, quando parecia que tudo ia dar errado, quando parecia que tudo ia ter fim, Deus intervém e ele protege o seu povo. Ele protege a sua herança. E isso chegou até nós, irmãos. Isso chegou até nós hoje. Quando parecia que a igreja estava se perdendo, quando parecia que a igreja ia se confundir com o próprio poder estatal e que agora a corrupção havia tomado conta da igreja, o Senhor levanta um homem, dentre outros que já vinham se levantando. Foi um movimento de um homem apenas. E ele diz, olha, eu não sei o que eu vou fazer não, mas eu só vou fazer uma coisa, eu vou pregar esse evangelho que eu aprendi em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E ele diz, no meio da reforma, perguntam a ele, Lutero, o que é que você fez? Ele disse, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Não fui eu que fiz. A igreja não é um organismo humano, irmãos. Apenas. É um organismo sobrenatural. Por quê? Porque Deus está protegendo o povo chamado igreja. E isso não é prova de amor, não. Eu tenho a impressão, irmãos, que um dos nossos problemas é a gente sempre estar se enxergando de uma maneira muito egoísta e individualista. E quando a gente fica focando muito nos nossos problemas, sempre vai ter alguma coisa ruim. Mas quando a gente olha de uma maneira mais abrangente e entende que Deus está elegendo um povo, a gente diz, Deus tem nos amado. Deus tem nos amado. Ele me elegeu, Ele nos elegeu. Ele nos protege, Ele tem nos protegido. E por fim, irmãos, Ele garante, Ele dá certeza da vitória que nós teremos contra os nossos inimigos. E aqui a gente precisa fazer uma leitura correta biblicamente. O seu inimigo não é o seu colega de trabalho que você está tendo um problema. Não é o seu vizinho que liga reclamando do barulho embaixo, como eu tenho lá em casa. Ele não é meu inimigo. Sabe quais são meus inimigos? São a morte, o pecado, Satanás. Esses são meus inimigos.
Mas a boa notícia é que eles foram vencidos na cruz do Calvário. Então, quando Deus fala lá em Malaquias, volta lá no texto, e ele diz assim: se Edom quiser se opor contra Deus, Edom aqui é utilizado como exemplo de alguém que está sendo usado pelo mal. Se Edom quiser se colocar contra Deus e vou reconstruir na minha força, Deus vai dizer, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Eu vou derrubar outra vez porque eu sou o Senhor. Eu que estou protegendo o meu povo e eu que vou dar vitória final ao meu povo. Então, quando a gente olha para os problemas desse mundo, quando a gente olha para os homens, instituições que têm perseguido a igreja, e aí são agentes do Satanás, e aí, nesse sentido, se revelam como nossos inimigos, a boa nova, a revelação do amor de Deus por nós é a gente lembrar exatamente o que a gente ouviu, irmãos. Que o amor de Deus está se revelando também e há de se revelar plenamente quando essas pessoas forem completamente derrotadas. O mundo está numa batalha que já foi vencida, e essa é a beleza do Evangelho. É uma batalha em operação, mas que já tem resultado garantido. E essa é a razão pela qual nós podemos nos alegrar. Essa é a razão pela qual nós podemos ter paz. As lutas existem porque a batalha está em operação, mas a boa nova é que a luta já foi vencida. A luta já foi finalizada nos tempos eternos. Portanto, meus irmãos, nós podemos descansar na certeza de que esse amor imutável de Deus, que nos elegeu, quando não tínhamos motivo algum, razão alguma. Olha para você agora. Olha para a sua vida. E se a gente botasse a sua vida, a minha vida, num telão e passasse a sua semana agora, você ia sentir mais orgulho ou vergonha? Eu sentiria mais vergonha do que orgulho. E é exatamente sob essa ótica que a gente precisa entender a graça e o amor da eleição. Por que Deus escolheu uma pessoa dessa? Porque Deus me escolheu. Porque Ele queria revelar o escândalo da graça sobre nós, que é a maior expressão do seu amor. Não fosse a queda, irmãos, nós não conheceríamos a graça. Já parou para pensar nisso? A graça, em sua expressão plena, foi revelada a nós, porque um dia nós caímos. Então a queda foi terrível. O pior evento da humanidade. A coisa mais mal que um homem já viu. O efeito mais danoso que a terra já sentiu. Mas se há a bênção que decorreu desse evento foi Deus nos mostrar a sua graça. E esse amor é revelado não apenas na eleição, mas na proteção do seu povo. E essa proteção é óbvio que ela inclui também coisas tão básicas que talvez seja aquelas que você hoje está ansioso aqui. Mas Deus já resolveu isso há muito tempo. Jesus já tratou isso lá no Evangelho. Logo quando ele começou a ministrar, ele disse: não se preocupem com essas coisas. Quem se preocupa com o que comer, com o que beber, são os pagãos. São os pagãos. E eu não vejo como uma palavra de julgamento, irmãos. É uma das lutas das nossas vidas, é pagar as nossas contas. É inegável, isso aflige o coração do homem. Mas o que o Evangelho faz é dizer assim: faz aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Ele está lhe direcionando, esteja sensível a Ele, trabalhe duro. E no mais, entregue ao Senhor. Porque se Ele protege a igreja dos Césares, quanto mais não nos vestirá e nos alimentará homens de pequena fé. Amém, irmãos? Então veja essa proteção, não apenas como os livramentos em meio aos coliseus, aos martírios, às fogueiras, mas veja também como esse cuidado de Deus, Ele está cuidando, irmão.
está cuidando, minha irmã. Jesus falou isso. Se ele cuida dos pássaros, ele cuida dos lírios do campo, quanto mais não cuidará de vós. E essa é uma expressão do amor de Deus, que vos tem, que nos tem amado. E esse amor vai ser plenamente consumado, irmãos, quando virmos, testemunharmos a vitória final. Nós contemplaremos a vitória de Deus sobre todos os seus inimigos. E nós não apenas contemplaremos, mas nós reinaremos com Ele para todo sempre. E quando esse momento se instalar, quando esse momento chegar, e eis que está chegando, a gente vai dizer para Ele um dia: o Senhor nos tem amado, Senhor. O Senhor nos amou lá, o Senhor está nos amando agora e o Senhor vai nos amar para todo sempre. Então, se você entende isso, que você possa encerrar esse culto, essa mensagem, em espírito de adoração a Deus. Porque não existe outra palavra, irmão, outro convite para nós fazermos diante da contemplação do amor de Deus, senão nós nos prostrarmos em adoração a Ele. E se por acaso você não conhecia esse amor, e você hoje está ouvindo sobre o Evangelho da Graça pela primeira vez, ou esse Evangelho da Graça está alcançando o seu coração, não adie sua decisão. Que decisão? Não é de mudar a bio do seu Instagram, não é de comprar uma Bíblia somente, mas é de ser um discípulo de Jesus. É dizer: eu quero caminhar com Cristo. Eu quero ser batizado como prova de que eu creio nesse Salvador, que essa graça me alcançou e que eu quero viver em novidade de vida, porque eu entendi que Ele me tem amado. Não apenas agora, mas desde a fundação do mundo. Porque o amor de Deus não começa no momento em que a gente entende o amor. O amor de Deus, ele sempre esteve derramado por nós. Existe um momento que nós entendemos, mas esse amor já estava sobre nós antes de entendermos. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Faça uma oração pessoal. Eu queria, antes da gente orar, para a gente concluir aqui o nosso culto, concluir esse momento, responda a Deus algo que Deus falou ao seu coração. Como é que você percebeu o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família hoje? Como é que você pode adorá-lo? Como é que você pode agradecer? O que é que você pode responder a esse Deus nessa manhã? Senhor Deus e Pai, eu quero mais uma vez em oração aqui dizer que a Tua palavra, ela nos escandaliza no bom sentido. Ela mexe conosco. Ela nos mobiliza, Senhor. Essa palavra, ela revela esse Deus que hoje a gente conhece. Esse Deus que está presente aqui conosco. E eu quero te pedir, Senhor, essa manhã, que essa percepção do amor de Deus, mas não esse amor humano, esse amor frágil, esse amor revelado pela ótica humana, mas esse amor verdadeiro, o verdadeiro amor que nós enxergamos somente pela ótica do Senhor. Que Ele invada os corações, Senhor, aqui nessa manhã. Que Ele renove as forças, Senhor. E que nós, enquanto povo de Deus, possamos perceber o privilégio que nós temos, que é sermos apresentados
a literalmente o verdadeiro amor. Não esses amores fragmentados, esses amores corrompidos, esses amores mutáveis. Mas que o Senhor nos lembre, Pai, e nos apresente pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra esse amor imutável, escandaloso, gracioso e inexplicável, que é o amor que nós encontramos no Senhor, na Tua Palavra, no Teu Filho, na obra do Teu Espírito em nossas vidas. Te peço que o Senhor possa realmente renovar o Teu povo aqui com esse amor, possa abençoar a Tua igreja com esse amor renovador, restaurador, fortalecedor. E ao lembrarmos da eleição, a gente diga: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque não foi por mim. E se não foi por mim, graças a Deus, porque é o Senhor também que mantém esse amor. Que o Senhor lembre da proteção, Pai. Lembre dos livramentos aqui, Senhor. Quantas pessoas trazem livramentos aqui. E esses livramentos sendo trazidos à memória são provas cabais do amor de Deus sobre as nossas vidas. Lembra das orações respondidas, quando parecia que não teria como resolver aquele problema, como não teria como pagar aquela conta, mas o Senhor foi lá e disse: eu vos tenho amado. No pouco, no muito, eu vos tenho amado. E que o Senhor nos lembre desse amor, Pai, que se revela na cruz do Calvário, com a vitória de Cristo e com essa consumação que em breve virá, onde nós reinaremos contigo para todo sempre. É o que eu te peço, Pai. Ser com aqueles que foram apresentados a esse amor aqui e que hoje, pelo Espírito Santo, estão sendo convidados a responderem a esse amor, dizendo sim para Jesus, que é o maior exemplo do amor de Deus diante dos nossos olhos. É o Cordeiro de Deus, que foi imolado não apenas na cruz, mas desde a fundação do mundo, porque Ele nos tem amado todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos terminar fazendo uma oração através de música, cantando esse hino, essa música que todos conhecem, dizendo assim: quem nos separará do amor de Deus? Essa é uma música aqui que eu pedi aos irmãos aqui. Quem nos separará? Que você cante essa música como uma oração de encerramento do nosso culto e que possa te lembrar desse amor que ninguém pode separar. É uma pergunta retórica, tá, irmãos? Diga assim comigo: ninguém pode me separar do amor de Deus. A pergunta que o apóstolo faz é retórica. Ele diz: ninguém pode me separar, porque é esse amor que me elegeu, esse amor que me protege, esse amor que nos dará a vitória, ele é imutável. Ninguém pode arrancar, ninguém pode mudar, porque ele vem do próprio Deus. Então vamos louvar a Deus, encerrar através dessa oração e concluir o nosso culto orando a Deus através dessa música.